professor Gilberto, o professor preceptor nesse programa de residência pedagógica, atuando na escola Presidente Tancredo Neves. Pessoal, eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre o dia a dia do professor. Atualmente nós temos uma rotina que ele sistematiza algumas práticas do professor. O primeiro ano que eu passei a trabalhar, passei a dar aulas, nós tínhamos uma experiência diferente do que nós temos hoje. E eu me refiro à prática de anotação, da vida escolar dos alunos e também do planejamento. Em 2005, quando eu iniciei meu trabalho como professor, a anotação da vida escolar do aluno era feito em um formulário encadernado, fornecido pela Secretaria Estadual de Educação. Era o diário de classe do professor. E era uma experiência bastante trabalhosa, cansativa, desgastante, porque esse diário, você tinha que tomar todo o cuidado possível para você não errar. Você não podia errar. O grau de exigência na anotação desse diário tinha uma pequena variação de uma escola para outra, mas no geral a exigência ela era grande. No geral a exigência ela era grande, e a tal ponto que você, se acabasse a tinta da sua caneta, você iria utilizar uma outra caneta, desde que você colocasse uma justificativa, uma observação no diário que a tinta da sua caneta anterior ela tinha acabado. Agora, um outro componente da área da matemática é o componente de que a matemática ela sempre teve uma quantidade grande de aulas, Sempre tem alguma coisa em torno aí de 4 ou 5 aulas. E se você, por exemplo, pega uma sala que tenha de repente 40 alunos, então 40 alunos, com a quantidade de dias que você tem no bimestre, em torno aí de 40 a 50 dias e aulas, então você tinha no bimestre que fazer um registro em torno de 1.400, 1.500 registros no bimestre, colocar as datas, os conteúdos. Mas hoje a nossa rotina ela está informatizada, tá? A proposta é falar um pouquinho para vocês. Talvez vocês já conheçam, de repente você tem algum amigo, parente, algum professor, amigo, tal, que já mostrou isso para você. Mas no geral tá aqui, é esse site, isso, sgde.ms.gov.br, você
preenche, né, os seus dados com usuário e senha, e em seguida você consegue entrar nesse sistema, né? O sistema ele tem um mural, porque esse sistema ele é um sistema que você faz a anotação do dia a dia do aluno, como também você faz o registro do planejamento, tá bom? Então as coisas principais são: você vem aqui, professor, né? Dá mais um clique nesse SGDE, portal do professor, diário online, lançar diário, você preenche alguns dados também, como o ano de vigência, né, o período que você está fazendo os lançamentos, e você pode colocar, deixa-me só fazer um teste aqui, se você coloca só o ano e o período, você vai ter todas as turmas que você trabalha. No meu caso, são 2 salas do ensino médio e 4 salas do ensino fundamental. À esquerda aqui, se você der um clique, abre uma outra janela, e nessa janela você tem as opções daquilo que você quer fazer, tá? Você pode registrar a avaliação, as notas, tá? Você pode registrar aqui os conteúdos, e os conteúdos aqui, eles são interligados já com o planejamento que você fez. Então ele vai ter uma opção para importar conteúdo, então ele vai importar o conteúdo que você já colocou lá no planejamento. Tem a opção finalizar no final do bimestre, depois que você preencheu tudo. Essa opção aqui, que é a opção da frequência, não é isso? Relatórios, dentre outros. Eu vou mostrar aqui para vocês essa opção aqui, frequência, tá bom? Então veja lá como é que você tem. Então, para você ver o diário ainda, você tem que colocar aqui, no caso eu estou no 4º bimestre, eu coloco o primeiro dia e seleciono também o último dia do bimestre. Peço para listar. Então, ao pedir essa função, ele vai apresentar então o diário, tá certo? E aí esse diário, né, você, em um ano normal, né, você pode abrir o celular ou o próprio computador da sala de aula e chamar os nomes um por um, Adrian, Adriele, e assim vai. Se estiver presente, está presente, né? Se estiver ausente, né, você dá um clique aqui em cima aqui. Aliás, vamos selecionar primeiro, seleciona a data aqui, tá? E dá um clique, ó. O cara faltou, coloca aqui, ó, dá um clique e aparece um F, tá? Aparece um F. E aí o próprio sistema ele vai computando e colocando aqui no final, né, a quantidade de faltas, ó, o total de faltas de cada aluno. Nesse ano de 2020, a gente nem tem preenchido isso daqui. Aliás, temos preenchido sim, desculpa. Mas é um preenchimento padrão para todos os alunos, né? A gente traça, correto? Então, para traçar isso daqui, ó, tem uma opção para ser feito, ó, olha aí, ó, ele faz, ó, nessa data, olha lá, ó, ele faz para esse aluno, melhor dizendo, ó, até o final do bimestre. Então isso eu preciso fazer quando chegar no final do bimestre. Então a gente traça, porque isso não foi considerado, não teve como fazer esse levantamento de dados, porque os alunos eles não estão presencial. No final você vem aqui, clica em salvar e está o diário.
Então, a grande vantagem é que você num clique você ajusta, você apaga e tal. Não tinha aquela situação de você errar, ter que fazer tudo de novo. Era realmente assim, fora do comum o sistema anterior, tá? Mas agora está tudo melhor, tá bom? Então isso daqui é a frequência, o registro da frequência dos alunos. Essas são as opções. Bom, então tudo que você precisa fazer no bimestre, né? Tudo que você precisa fazer no bimestre é isso daqui. Primeiro, cuidar da frequência e fazendo, se fosse um ano normal, aula por aula você poderia fazer, que é o melhor, tá? Registrar a frequência. No final do bimestre você precisaria fazer a anotação da avaliação. Depois de anotar a avaliação, você vai para conteúdos e depois de conteúdos você finaliza. Quando você finaliza, o sistema ele fica liberado, né, para a secretaria deixar o modo de ou o aluno ver o boletim dele ou a própria escola fazer a impressão do boletim, tá bom? Então é muito dinâmico, é o que a gente tem no momento, correto? É o que a gente tem no momento, muito melhor do que o que acontecia há 15 anos atrás. Bom, além disso, rapidamente, eu vou falar também sobre o planejamento de aula. Então nós temos aqui, né, portal do professor, planejamento de aula, lançar planejamento. Também é bastante dinâmico, né? Você vem aqui, ó, incluir planejamento, vai preencher alguns campos, como por exemplo o ano que você refere-se, né? Vou colocar, por exemplo, ensino fundamental. A vigência, vou colocar aqui dezembro. A Secretaria de Educação, ela publica um prazo para você fazer isso. Lá naquele mural inicial está lá escrito um prazo. Então você tem que fazer tudo dentro do prazo. Próximo, tá? Clica nessa opção. E aí esse planejamento, né, ele é feito de maneira bastante dinâmica, tá? É pedido aqui outras informações, como por exemplo, ó, o turno, e depois do turno a internet deu uma pequena oscilada. Então depois do turno nós vamos escolher aqui uma turma, por exemplo, sétimo C. Escolhi a turma e coloquei aqui para seguir. Então o que acontece? Todas as informações do planejamento elas já estão aqui indicadas, né? Então você vai aqui e clica. A própria Secretaria de Educação ela já dá a sugestão das habilidades mínimas para você trabalhar no período. Então você clica aqui, né? Seleciona as habilidades, vai aparecer uma lista, aí conforme o que foi previamente sugerido pela Secretaria de Educação, você clica e aparece lá, ó, olha aí, ó, a habilidade aqui, tá? Aí, além da habilidade, você também precisa colocar a avaliação, selecione a avaliação. Aí você tem algumas sugestões do próprio sistema ou a própria coordenação da escola, elas dá uma sugestão de uma redação, de uma abordagem, conforme o PPP da escola também. Aí, né, eu vou colocar aqui a título de teste, prova mensal, tá? Ela vai aparecer lá, ó. Depois, ó, outro recurso, outro campo aqui que são os recursos, também tem aqui, ó, né? Vamos colocar aqui, ó, vou precisar para essa aula, vou precisar de um computador, tá aí, ó, coloquei.
Metodologia, escrever metodologia. Nesse campo, você detalha, tá? Essa aula, você escreve, né? Você levou na sala de informática, apresentou um vídeo, depois fez uma discussão, né? Fez uma montagem, você vai descrever e tal. Tá? E isso aí, ao você digitar, vai aparecer nesse campo. Aí temas contemporâneos, né? Também tem uma sugestão, né? Conscientização, prevenção e combate, né? A intimidação sistemática, bullying. Temos aqui outro aqui, ó, que agora no mês de novembro foi um tema que ele é sugestivo, que é o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena e tal. Então você coloca aqui, né, e faz uma abordagem disso daí na sua aula, tá? Então eu propus, né, falar um pouquinho sobre esse recurso, né? Você vai salvar aqui, depois de salvar você envia para o coordenador, ele analisa, te dá um retorno ou aprovando ou pedindo para você fazer alguma correção, algum ajuste.